Eu vou continuar lendo sobre a vitória dos Amalecitas. Eu vou ler sobre o duplo pecado de Davi, que é o capítulo 11 do 2 Samuel. Duplo pecado de Davi. No ano seguinte, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe com seus servos e todo Israel. Eles massacraram os amonitas e sitiaram a Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Uma tarde, ele se levantou do leito e estava passeando pelo terraço do palácio, quando de lá avistou uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Andou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se uniu a ela, quando ela acabava de purificar-se da menstruação. A seguir, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou avisar a Davi, dizendo: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias se apresentou a Davi, este lhe perguntou como estava Joabe e o exército e como ia a guerra. Depois disso, disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio real e depois foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu junto da porta do palácio real com todos os servos de seu senhor e não desceu à sua casa. Comunicaram isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Por isso, Davi perguntou a Urias: não chegastes de uma viagem? Por que então não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá estavam debaixo das tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estavam acampados ao ar livre. Eu deveria ir para minha casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Por tua vida e pela vida de tua alma, não farei tal coisa. Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi o convidou a comer e beber com ele e o embriagou. Ao anoitecer, Urias saiu e foi deitar em sua cama entre os servos de seu senhor, mas não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e enviou-a por meio de Urias. Na carta havia escrito: ponde Urias na primeira linha, onde o combate é mais violento, e abandonai-o, a fim de que seja ferido e morra. Enquanto sitiava a cidade, Joabe colocou Urias num lugar onde sabia que estavam homens valorosos. Os defensores da cidade saíram para atacar Joabe. Tombaram alguns entre as tropas e entre os servos de Davi, morrendo também Urias, o heteu. Joabe mandou informar informar Davi de tudo o que se sucedera na batalha. Ordenou ao mensageiro, dizendo: quando tiver acabado de contar ao rei tudo o que aconteceu no combate, se ele se enfurecer e te disser: por que vos aproximastes também tanto da cidade para combater? Não sabeis que havia de atirar do alto dos muros? Quem matou Abimeleque, filho de Jeroboal? No fim foi uma mulher que atirou sobre ele do alto do muro um pedaço de uma roda de moinho, e assim ele morreu em Tebes. Por que vos aproximaste tanto dos muros? Então lhe disse: morreu também teu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, comunicou tudo a Davi que Joabe havia lhe mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: aqueles homens eram mais fortes que nós e saíram contra nós em campo aberto. Nós, porém, os repelimos até a porta da cidade. Então os arqueiros atiraram contra teu servo do alto do muro. Morreram alguns servos do rei e morreu também teu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: dirás isto a Joabe: não sintas pesar por isso,
porque a espada devora tanto de um lado como do outro. Reforça seu ataque à cidade até destruí-la, e tu encoraja-o. Quando a mulher de Urias soube que seu marido tinha morrido, ela o pranteou. Terminado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para seu palácio. Ela se tornou sua esposa e deu à luz um filho. Mas aquilo que Davi tinha feito desagradou a Javé. O arrependimento de Davi. Javé enviou Natã a Davi. Natã foi até ele e disse: havia numa mesma cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e bois em grande quantidade, ao passo que o pobre não possuía senão uma ovelhinha que ele havia comprado e criado, e que tinha crescido com ele e com seus filhos. Comia do pão, bebia de sua taça e dormia no seu colo. Era para ele como uma filha. Tendo chegado um viandante à casa do rico, este não quis tomar de suas ovelhas nem de seus bois para preparar a refeição para o caminheiro que havia chegado, mas tomou a ovelha do pobre e a preparou para seu hóspede. Então Davi foi tomado de violenta cólera contra aqueles homens e disse a Natã: pela vida de Javé, o homem que fez isso é réu de morte, pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito tal coisa e porque não teve compaixão. Natã respondeu a Davi: tu és esse homem. Assim diz Javé, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu pai, do teu senhor, e pus em teus braços as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. Se ainda é pouco, poderia dar-te muito mais. Porque desprezaste a palavra de Javé, fazendo o que lhe desagrada, matastes a espada Urias, o heteu, fazendo perecer pela espada dos ananitas, e tomaste por esposa sua mulher. Pois bem, a espada jamais se apartará de tua casa, porque me desprezaste, tomando por esposa a mulher de Urias o heteu. Assim fala Javé: de tua própria casa vou suscitar o mal contra ti. Tomarei tuas mulheres diante de teus olhos e as darei a teu próximo, que se unirá a elas à vista deste sol. Tu agistes ocultas, mas eu farei isso diante de todo Israel à luz do sol. Davi respondeu a Natã: pequei contra Javé. Natã disse a Davi: Javé, por sua vez, perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, porque com isso deste aos inimigos de Javé a ocasião de blasfemar, o filho que te nasceu morrerá certamente. E Natã voltou para casa. Javé feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado à luz a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pelo menino e jejuou. Chegando à sua casa, passou a noite deitado no chão. Os anciões de seu palácio insistiram com ele para que se levantasse do chão, mas ele não quis e não tomou alimento como eles. No 7º dia o menino morreu, e os servos de Davi tinham medo de dizer-lhe que o menino tinha morrido, porque diziam: se quando o menino ainda vivia, nós lhe falamos e ele não nos ouvia, como, pois, lhe diremos agora: o menino morreu? Poderia fazer-se algum mal, mas Davi, notando que seus servos cochichavam entre si, compreendeu que o menino tinha morrido. Então perguntou-lhes: o menino morreu? Sim, responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, ungiu, mudou de roupa e entrou na casa de Javé para adorar. Depois voltou para casa, pediu que lhe servisse alimento e comeu. Perguntaram então os servos: que é isso que te fizestes? Quando o menino estava vivo, jejuaste e choraste, mas agora que morreu, te levantas e comes? Ele respondeu: quando o menino ainda estava vivo, jejuei e chorei porque pensava: quem sabe se Javé não terá compaixão de mim e o menino viverá. Mas agora que morreu, por que haveria de jejuar? Poderei fazê-lo voltar? Eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Davi consolou sua mulher Betsabeia, que foi até ela e com ela se uniu. Ela deu à luz um filho, ao qual foi dado o nome de Salomão. Javé o amou e comunicou isso por meio do profeta Natã, que lhe deu o nome de Gedecias, em atenção a Javé. Entretanto, Joabe atacou Ramá dos Anonitas e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi para lhe dizer: ataquei Rabá e tomei a cidade das águas. Agora, pois, reúne o resto das tropas. Vem sitiar a cidade e tomá-la. Do contrário, conquistarei a cidade e lhe darei meu nome. Davi juntou todas as tropas e marchou para Rabá. Combateu contra ela e a tomou.
tirou da cabeça do rei delas a coroa que pesava 1 talento de ouro e tinha pedras preciosas, e a coroa foi posta sobre a cabeça de Davi. Levou da cidade grande quantidade de despojos. Retirou a população que nela havia e a ocupou em trabalhos, como com serras, picaretas e machados de ferro. Empregou-a também na fabricação de tijolos. O mesmo fez com todas as cidades dos Amonitas. Em seguida, Davi voltou com todas as tropas para Jerusalém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Até mais tarde. Depois eu volto com mais. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos vocês nessa manhã de domingo.